A paz do Senhor a todos aqueles que me assistem a partir de agora, neste momento, direto da sua casa, do seu computador, celular, aonde você estiver. Fique conosco, porque convicto sou de que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Aproveita que agora você está me vendo, me assistindo, pega essa oportunidade e deixa Deus te usar, compartilhando esta live para alguém que você acha e acredita que precise ouvir esta palavra de Deus. Quero neste momento oportuno convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11. Abra comigo, faça isso, porque assim você grava melhor. 1 Samuel capítulo 11, tão somente o versículo de número 3. 1 Samuel 11 e 3. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: Disseram-lhe as autoridades de Jabes: concede-nos 7 dias para que enviamos mensageiro a todo o território de Israel. E se não houver ninguém que nos livre, então nós nos entregaremos a ti. É interessante esta palavra, porque lendo apenas este versículo fica um leque de revelações e de informações ocultas. Mas quando a gente lê todo o capítulo, a gente percebe que neste momento havia uma situação onde havia a necessidade de vencer alguns preconceitos, de se tomar algumas atitudes para que o pior não se instaurasse. Neste momento eu entendo que era necessário pessoas com uma visão amplificada, pessoas que tivessem coragem de enxergar além do caos e além do medo. Eu venho nesta oportunidade dizer para aquele que me ouve neste momento: é tempo de vencermos o medo com o nome de Jesus. É tempo de sermos fortes em tempos de crises. Neste momento atual, eu não venho falar mais uma vez de crise, eu venho dar receitas, melhor, eu venho dar dicas, melhor ainda, eu venho dar uma palavra vinda do céu com dicas essenciais para você vencer, passar e do outro lado cantar só o Senhor é Deus. O caso que vemos aqui em 1 Samuel 11 relata uma história linda, mas uma história difícil de ser contada. Primeiro porque conta a história onde certa feita uma cidade do território de Israel foi invadida, foi de certa forma ameaçada por um tirano por nome de Naás. E quando ele intentou entrar, invadir e tomar todo aquele território, antes disso ele enviou um mensageiro, ele enviou uma carta, ele enviou alguém para notificar o que estaria fazendo. Só que quando ele chegou lá, o povo que deveria se opor, o povo que deveria tomar uma atitude, o povo que deveria ficar de pé e dizer que o que é nosso ninguém toma, fizeram o contrário. Eles simplesmente falaram o seguinte: não, calma aí, nós aceitamos te servir, nós aceitamos entregar o nosso melhor para ti, nós aceitamos que você entre na nossa casa, nós aceitamos que você entre nos nossos sonhos, nós aceitamos que você entre na nossa colheita, no nosso campo, no nosso trabalho e pegue o melhor. Quando isto acontece, aquele mensageiro que veio recebeu esta mensagem dos moradores daquela terra e chegam até Naás de volta. E quando eles chegam a Naás, ele diz: Naás, eu tenho uma surpresa, eu tenho algo surpreendente, eu tenho algo que eu nunca vi. E Naás pergunta o que foi, o que aconteceu. É que todas as vezes que a gente almeja conquistar um território, todas as vezes que a gente quer conquistar algo, todas as vezes que a gente quer ir lá e tomar posse de algo, a primeira coisa que vem é a peleja, é a batalha. Só que lá eu cheguei e os moradores de lá se acovardaram, disseram que têm prazer em nos servir, disseram que preferem servir a nós, mas que não houvesse guerra. Naás, como uma semente maligna, como uma representação do inimigo, chegou para ele e disse assim: eu aceito, todavia com uma única condição. O texto vai dizer que Naás disse assim: eu aceitarei a vossa rendição, porém eu quero que todo soldado de Israel fure e vaze o seu olho direito. Venham até a mim
e aqui eu furarei, eu vazarei o olho direito de vocês. Essa é a única maneira de eu aceitar a vossa rendição. E você pode estar dizendo, mas o que tem a ver furar ou vazar o olho direito? Olha para cá e eu vou te explicar. Naquele tempo, Israel, todo o território tinha que haver soldados para proteger suas barreiras, suas limitações, seu território. Era eles que protegiam a população e tudo o que havia lá dentro. Só que naquele tempo os soldados começavam a treinar cedo. A partir dos 8 anos de idade eles já recebiam aulas de guerra. E todo soldado de Israel naquele tempo tinha que ser destro. O que significa ser destro? Direito. Ele usava a arma com a mão direita. Não bastasse isso, Israel naquele tempo não dispunha de espadas, de lanças ou de armamentos de material de ferro. Não. As armas que Israel usava eram o arco e a funda. Eram os melhores nessa área. Só que para usar o arco e a funda, precisa mirar. E como todos os soldados eram destros, eles tinham que mirar com o olho direito. Olha o plano de Naás. Era imobilizar, era neutralizar, era acabar com as forças de Israel. Eu venho aqui nesta oportunidade dizer, não negocie o seu olho direito com ninguém. Não venda o seu olho direito a ninguém. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver? O olho direito representa princípios. O olho direito representa fé. O olho direito representa os nossos sonhos, a nossa capacidade de reagir em meio à crise e à dificuldade. Quando aquele inimigo faz esta proposta, Israel aqui neste momento diz, nós iremos pensar. Isso mostra uma nação frágil. Isto mostra um povo covarde. Isto mostra uma situação de não ouvir soldados, homens de coragem para lutar contra o mal que havia. Eu venho aqui dizer nesta oportunidade que você não vai se vender, que você não vai entregar o seu olho direito para nenhum inimigo, que você não vai abandonar os propósitos que Deus tem para fazer na tua vida. Ei, eu venho aqui nessa noite, nessa manhã e nessa tarde dizer, é tempo de vencer o medo. E Deus está procurando soldados que não importa a crise, não importa a situação, não importa o que esteja passando, diz, eu luto até o final. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que isto é bem mais sério do que o que pensamos. Eu vejo que essa história sempre houve e sempre existiu em meio a essa terra. E diz os especialistas de guerra o seguinte, que toda guerra é ganha 50% no psicológico do inimigo. 50% você tem que vencer ele na estrutura mental, causando o quê? Pavor e medo. Porque através do pavor e medo, quando você está com medo, você não pensa bem. Quando você está com medo, você não age bem. Quando você está com medo, você não se alimenta bem, você não canta bem, você não prega bem, você não trabalha bem, você não trata bem as pessoas porque o medo está instalado em você. Nos últimos dias, há uma geração inteira que está temendo e tremendo diante do inimigo. Há uma geração inteira que tem tudo, todas as armas para lutar e vencer, mas tem colocado o seu olho direito em jogo. Eu vim aqui nessa hora dizer o seguinte, Deus vai te encorajar como nunca antes. A partir deste vídeo que você está assistindo, a unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e que está sobre esta palavra, vai entrar sobre o seu consciente, sobre a sua mente e vai fazer você enxergar as ferramentas que Deus te deu. Vai fazer você enxergar o valor do teu olho direito, do teu sonho, do teu ministério, do teu projeto e vai fazer você entender que você tem mais do que capacidade para vencer este inimigo, para não ficar de joelhos dobrados perante ele, mas simplesmente se levantar e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará para me defender. Ei, não negocie o seu olho direito, não se renda na guerra, não entregue os pontos, não deixe o medo vencer você. Ei, você é externo o que você é por dentro. Se o medo nascer dentro de você e esse medo for maior do que quem você é, você nunca conseguirá chegar aonde você sonha e deseja. Primeiro, vença o medo com a palavra do Senhor. Para a gente darmos continuidade aqui, na Bíblia Sagrada existem outros casos onde as pessoas cederam ao medo, onde as pessoas ousaram perder a fé em Cristo,
e acreditar nas possibilidades. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, logo no livro de Números, lá no capítulo 11, o capítulo 13, versículo 26, melhor dizendo, que certa feita Moisés, um dos maiores líderes daquele tempo, onde guiava quase 3 milhões de pessoas, pediu certa feita para que 12 espias saíssem do seu local e fosse olhar a terra, e fosse ver a próxima terra que eles iam tomar de conta. A história vai dizer que ele escolheu 12 soldados, 12 príncipes, 12 homens, e mandou para que eles fossem espiar a terra. A história vai dizer que 40 dias depois, eles retornam com um veredito e com uma palavra. A história vai dizer que primeiro chegam 10, e quando esses 10 chegam para Moisés, eles olham e dizem assim: Moisés, a terra é linda, a terra é espetacular, realmente a terra é tudo aquilo que Deus nos falou que ela seria, e muito mais. Todavia, há um problema. E Moisés diz assim: como assim? Se a terra é linda, é bela, tudo que o Senhor falou, mas que problema é esse? A terra tem gigantes, as cidades são fortificadas. Se a gente olhar, os exércitos deles são maiores que os nossos. Nossas ferramentas e nossas armas jamais conseguirão derrubar o exército deles. E quando eles começaram a passar 10 homens passando esse relatório para Moisés, Moisés começou a questionar e dizer: como? Se Deus disse que teríamos capacidade, se Deus disse que era assim que a gente conseguiria, de repente, do nada, chega 2 últimos soldados, aquele Josué e Caleb. Sim, Josué e Caleb, aqueles 2 que estamos precisando nos dias de hoje. E diz assim: para toda a história, esquece tudo o que foi falado. Eu trarei agora a realidade sobre o que está acontecendo. Primeiro, a terra é bela. Segundo, mana leite e mel. Terceiro, vamos levantar e possuir, porque nós temos capacidade suficiente para tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Moisés disse assim: como? Prova. Eles vieram, chegaram com um cacho de uva. A história vai dizer que esse cacho de uva que eles trouxeram, isso era tão grande, tão belo, que deu a certeza de que a promessa do Senhor era verdadeira e que a terra valeria a pena e que Deus estava com eles para garantir que a vitória fosse deles. Aí Moisés olha e diz assim: eu tenho 2 possibilidades, acreditar nos 10 ou acreditar nos 2 com uma visão diferente. Só que um detalhe, os 10 não trouxeram nada na mão, os 2 que chegaram por último trouxeram a prova na mão. Sabe o que eu quero te dizer? Sempre a maioria vai entrar em pânico. Sempre a maioria não vai conseguir enxergar além da capacidade humana. Sempre a maioria vai olhar pouco à frente do seu nariz. Sempre a maioria vai duvidar da própria capacidade. Mas nesta oportunidade eu vim falar para os Josué e Caleb e dizer assim: Deus conta contigo. É através de você, através da tua palavra e através da tua forma de ver que Deus vai usar para abençoar uma nação inteira. Deus está procurando Josué e Caleb neste tempo. Deus está procurando homens, mulheres e crianças que quando vem a crise, que quando veio o pânico, quando veio o medo, eles não olham para o hoje e agora, mas eles olham para o amanhã. E amanhã eles se veem com um troféu na mão, com um sonho realizado, com um sorriso no rosto e com um cântico nos lábios dizendo: eu sei que sou mais do que vencedor e tudo posso naquele que me fortalece. Entenda esta palavra. Deus está dizendo: ei, Josué e Caleb, é através de você que eu vou abençoar nações. E Deus está falando para os 10, nesta noite, nesta manhã e nesta tarde: ei, eu tiro de vós hoje o espírito de medo, o espírito de insegurança, aquele medo que te consome, que te impede de tomar uma atitude e avançar, e dizer: a partir de hoje repousa sobre ti uma unção nova, uma unção de encorajamento, para não mais se prostrar diante das dificuldades, mas dizer: eu vencerei em nome de Jesus. Para a gente concluir, porque eu quero contar um terceiro caso simples e breve e já orar com você. A Bíblia Sagrada também vai dizer que em Juízes, capítulo 4, Deus deu uma terra para Israel. E quando Deus dá essa terra para que eles habitassem, eles escolheram somente a melhor parte dessa terra para habitar. Todavia, quando eles habitam nessa melhor parte, esquecem as partes mais fracas. Quando eles não ocupam a terra inteira, o que acontece? O inimigo vem e toma posse daquilo que era deles. Agora, quando o inimigo vem e toma posse daquilo que é deles, eles começam a ficar com medo do inimigo. Eles começam a se acovardar e dizer: e
simplesmente recuar sem querer enfrentar o inimigo. A história vai dizer que o inimigo cresceu de tal maneira que começou a construir carros de guerra. Carros que começaram a causar medo naqueles soldados de Israel. A história vai dizer que por 20 anos, eles começaram a sentir medo dentro da própria casa que o Senhor tinha dado. Isso abre um leque de revelações. Primeiro, quando o Senhor te der algo, faça por completo. Quando o Senhor colocar algo nas tuas mãos, não faça por metade, nem tome posse por metade. Se o Senhor te deu a terra inteira, use a terra inteira. Se o Senhor te ensinou a pregar, pregue com ousadia, tanto para poucos como para muitos. Se o Senhor te deu o dom de ensinar, ensine para o pequeno e ensine para o grande. Se o Senhor te deu o dom para louvar, louve, tendo ou não tendo. Cante, perto e longe, para poucos e para muitos. Não podemos negligenciar em fazer aquilo que o Senhor nos deu por causa da condição da terra. Sabe o que é que eu quero dizer? Jabim, o nome daquele homem que possuiu aquela terra, ganhou fôlego porque quem devia ocupar e tomar atitude não tomou. Preferiu ter medo daquilo que o Senhor já tinha entregado na sua mão. Mas a história vai dizer que existia naquela época uma mulher por nome de Débora. Olha, uma mulher por nome de Débora, com mais de 80 anos de idade, que se levantou e disse assim: ei, Baraque, é tempo de cessar o medo. É tempo de pararmos de sermos covardes. O Senhor já nos deu a terra é nossa. Estamos cedendo aquilo que o Senhor nos deu para pessoas que não pelejaram por ela. Vamos tomar de conta. E Baraque disse assim: mas eles são muitos, eles têm carros de guerra. E Débora diz assim: mas nós temos o Senhor que nos garante a vitória. Isso é o essencial. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação, não olhe para quem você é, o que você tem, olhe para o teu Deus e você vai vencer este medo. Quando a história vai dizer que ele se levantou para pelejar e venceu todo o exército inimigo em apenas um dia. Olha a diferença aqui. Olha o que eu quero te dizer. É tempo de sairmos da nossa posição de medo. É tempo de esquecermos as nossas fragilidades. É tempo de pararmos de ficarmos colocando desculpa na situação que vivemos e começarmos a fazer a nossa parte. Nós temos, não por nós mesmos, mas dadas por Deus, ferramentas suficientes para passar por todo este vendaval e chegarmos do outro lado e dizer: deu o Senhor vitória neste dia. Para encerrarmos, eu quero dizer o seguinte: Deus está convocando uma geração nesta hora a levantar e ficar de pé. Deus está falando nesta hora, é tempo de tomarmos uma atitude e irmos além daquilo que achamos que somos capazes, porque quem vai te levar não é você, é o próprio Deus que te chamou. Vença o medo com a fé, tome uma atitude e verás Deus se manifestar com poder e graça na tua vida. Eu queria que você ficasse agora de pé por um minuto e a gente orasse encerrando esta palavra nesta hora. Deus vai com certeza te dar um espírito, como disse Timóteo, não de covardia, mas de ousadia e autoridade. Fecha teus olhos, estende as tuas mãos, coloca sobre o teu coração neste momento, porque eu vou orar. E a partir desta oração, Deus vai visitar vidas, Deus vai visitar pessoas, ministérios, chamadas, sonhos e projetos que estão parados por causa do medo, estão parados por causa das circunstâncias que neste momento são maiores do que a sua capacidade de enxergar. Deus está me dizendo que vai ressuscitar uma geração inteira para marchar como Caleb. Vai chegar depois, mas vai chegar com a vitória e a prova de que a terra é boa e tem capacidade de conquistar. Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, meu amigo, eu oro por esta geração que neste momento está me assistindo. Visita eles agora, toca neles aonde eles estiverem. Ajuda que eles vençam os medos, as fraquezas, a insegurança e que onde há pânico e pavor, coloque a certeza e a convicção de que o melhor ainda vai vir, que o melhor ainda vai chegar. Senhor, em Teu nome eu abençoo cada vida que me assiste, cada lar, cada família, cada pessoa que está aí neste lugar precisando do Teu socorro. Entra, retira o medo e dá a Tua segurança em nome de Jesus.